Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso História da Salvação. A nossa aula de hoje, a aula número 8, é sobre Moisés e a saída do povo do Egito. Hoje nós vamos começar o livro do Gênesis, o livro do Êxodo. Terminamos na aula passada o livro do Gênesis e hoje é uma continuação, começando o livro do Êxodo. Então, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? E faz parte do Pentateuco. Penta vem de cinco. São cinco livros, os cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, que nós vimos até então, Êxodo, que nós vamos estudar hoje e na próxima aula. Aí temos também Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Esses cinco livros formam o Pentateuco. Para os judeus, eles chamam de Torá, que significa a lei. Então, o Torá para eles é a lei, porque é nesses livros que estão os Dez Mandamentos, que estão todas as leis morais, sociais, rituais, tá tudo lá. Então, eles conhecem, eles chamam o Torá de a lei, né? A lei. E além da lei, o livro sagrado dos judeus compreende também outros livros, né? Tem um grande grupo que são os livros dos profetas, e tem um outro grupo que é uma maneira da gente classificar assim, em três grupos. Um terceiro grupo seria o grupo dos escritos, né? Onde estão vários outros livros, como os Salmos, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, Eclesiásticos. Então, vários outros livros que não são nem profecia, nem do livro dos profetas e nem o Pentateuco, né? Então nós vamos nos concentrar hoje no segundo livro do Pentateuco, dentro desse contexto, né? Do que significa o Pentateuco. É, é, tradicionalmente, né? Tradicionalmente, se acredita que quem escreveu o Pentateuco, né, foi Moisés. Tem tudo para ser verdade. Ele era foi uma pessoa educada na corte dos egípcios, né? O filho adotivo da filha do faraó recebeu educação, então ele sabia escrever, né? Ele poderia ter escrito. Então, mas tem controvérsias. Algumas pessoas vão dizer, alguns grupos, né, vão dizer que não, que sugerem que os escritos do Pentateuco foram feitos muitos anos depois por múltiplos autores, né? Mas não é muito convincente, as evidências não são muito consistentes. Então, existe uma teoria intermediária, que é bastante aceita dentro da Igreja Católica, que Moisés teria escrito a maior parte do Pentateuco, mas que teria tido ajuda de escribas que foram como que assistentes para ele e que também escreveram a partir de narrativas orais, né? Então, na verdade, a gente acredita que Moisés tem o dedo de Moisés aqui no Pentateuco, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver a primeira parte do Êxodo, e o ponto alto da nossa aula de hoje é a Páscoa, é a saída do povo do Egito. Na próxima aula, o nosso ponto alto vai ser o povo lá no Monte Sinai, representado por Moisés, recebendo de Deus os 10 mandamentos. Então, tem muitas águas para rolar, para chegar lá. Então, hoje, a nossa aula, nós vamos em rumo a esse ponto alto que é a Páscoa. Tá certo? Então, essa história toda, se quem foi que escreveu, se foi Moisés, se não foi, controvérsia, quem é que estava lá para saber. O interessante, né? E eu acho isso bastante interessante, eu vou até aqui abrir para vocês, marquei para mostrar, que Jesus, uma vez no Evangelho lá de Marcos, ele estava tendo uma discussão lá com os saduceus sobre a questão da ressurreição. Bom, o conteúdo da discussão nem é o tema que nos interessa aqui agora, mas o fato é que Jesus, nessa discussão que ele estava tendo, ele cita um versículo do Êxodo. E quando ele cita esse versículo, ele se refere ao livro como sendo o livro de Moisés. Olha só que interessante que ele diz assim:
Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, aqui a gente vê Jesus se referindo ao Êxodo como sendo o livro de Moisés. Então, eu acho que de qualquer forma a gente pode ter assim uma certeza de que é um livro inspirado. Jesus não ia mencionar um livro que não fosse inspirado por Deus, né? Então, é um livro inspirado por Deus. E tudo indica, devido à consistência que tem dentro do Pentateuco, que esses 5 livros, na verdade, é uma continuação de um livro só, que eles eram escritos em papiros, em rolos de papiros, né? Então, os rolos não eram longos o suficiente para escrever tudo. Então, acabou o rolo, continuou no outro rolo. E assim foram 5 rolos, 5 livros, mas é uma história só que foi contada. E eu acredito que a maior parte, né, por Moisés, tá certo? Também para os curiosos que gostam de saber alguns detalhes, algumas pessoas podem se perguntar em que data aconteceu o êxodo. A gente está contando essa história, vem lá, né, da criação do mundo, e em que ponto nós estamos com relação a Jesus Cristo, né? Ao calendário que marca antes e depois de Cristo. Em que data nós estamos? Então, acredita-se, é muito provável que o êxodo tenha acontecido no ano 1446 antes de Cristo. Tá certo? E como é que a gente chega a essa data? Bom, quem nos dá essa data é a própria Bíblia, né? No livro dos Reis, está escrito lá que Salomão começou a construção do Templo de Jerusalém no ano 480, né? Aliás, no ano 966. Isso daí nós temos registro de que foi a data que começou a construção do templo. E no livro dos Reis diz que essa data é uma data que aconteceu, né, o início da construção do templo, 480 anos depois do Êxodo. Então, é fácil, muito fácil se chegar a essa data de 1446 antes de Cristo como uma data provável, né? Sempre tem as controvérsias, foi mais para cá, foi mais para lá, é mais recente, é menos, mas assim, como nós estamos fazendo um estudo bíblico, eu acho que vale a pena a gente se basear no que a própria Bíblia está nos dizendo, tá certo? Bom, os registros do Egito não mencionam o êxodo, tá? Mas não é muito difícil de entender o porquê. Foi um evento tão vergonhoso que eu acho que os historiadores não quiseram registrar. Tá lá registrado lá vitórias, atos heróicos, proezas, a riqueza do Egito, o poder do Egito. E eu acho que, devido à vergonha que foi para eles passar pelo Êxodo, não tinha interesse de deixar isso registrado. Mas os estudos arqueológicos, eles mostram que nessa época, né, por volta de 1446 a.C., havia coisas que a Bíblia nos cita. Por exemplo, haviam escravos que fabricavam tijolos. Então, existem algumas evidências que nos levam a acreditar que realmente foi nesse período, tá certo? Então, vamos lá, história, curiosidades à parte, vamos começar a nossa história. Nós terminamos o Gênesis com o povo chegando lá no Egito e sendo colocado numa região de Gesem, onde eles ficaram morando lá pacificamente, tranquilamente. Mas aí, com o tempo, morreu José, morreu o faraó que conhecia José, e o tempo foi passando, né? E já era um outro faraó que não tinha mais relacionamento nenhum com José, que não conheceu José. E com o passar do tempo, foi perdendo aquela ligação, né, que havia no início. E o Egito era uma nação muito poderosa, muito rica,
né? E ela era cheia ela tinha uma religião muito vibrante, com muitos ídolos, né? Muitas divindades, muitos templos. Eles tinham tudo isso. Enquanto isso, o povo de Israel crescia, se multiplicava, mas não se misturava. Não adotava os costumes, a fé dos egípcios, não adorava os ídolos do Egito. Então, eles ficavam um pouco à parte, né? Crescendo, se multiplicando, fazendo exatamente aquilo que Deus havia proposto a Adão e Eva: crescei e multiplicar. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles cresceram bastante e, à medida que eles iam crescendo, Egito começou a ficar temeroso. Era um povo que não se misturava e eles começaram a ficar temerosos. Olha, se esse povo cresce demais, eles podem um dia, sei lá, ter uma rebelião, ter qualquer coisa assim, e eles ficaram com medo. O faraó ficou com muito medo e quis colocar alguns freios no povo, né? No povo de Israel que tanto crescia. Então, a primeira coisa que ele fez foi, ele começou a jogou trabalhos forçados em cima do povo. Mas daí dos trabalhos forçados para a escravidão foi só um passo, né? E assim o povo é, acabou sendo escravizado, se tornaram escravos do faraó. Isso não é novidade, isso foi previsto. Se a gente for lá em Gênesis, uma vez, quando Deus fazia aliança com Abraão, olha só, nós estamos lá para trás, no capítulo 15, Deus fazendo aliança com Abraão e esclarecendo uma opção de coisas para ele, e ele diz assim no versículo 13, né? Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. E foi exatamente o que aconteceu. O povo foi escravizado no Egito durante 400 anos, assim como Deus havia dito para Abraão. Então, o povo escravo lá no Egito, eles fabricavam tijolos, eles construíam cidades, eles trabalhavam nos campos, eles faziam tudo. Ele era realmente a mão de obra que tocava o país para frente, né? Mas aí a escravidão não foi suficiente. O povo continuou nessa luta toda, o povo continuava a crescer, continuava a se multiplicar, continuava a ficar um povo cada vez mais numeroso. E o faraó, amedrontado com isso, né? Parece até que a gente tá vendo o que está acontecendo hoje em dia, uma obsessão com a superpopulação do planeta, né? Então, o faraó ficou obcecado com o crescimento daquele povo e resolveu, então, chamou as parteiras das mulheres e das hebreias, né? E disse, olha, quando nascer as crianças, mata as crianças, né? Infanticídio mesmo, mata as crianças. Deixa as meninas, mas mata os meninos. Só que as parteiras, elas eram tementes a Deus, né? E elas não fizeram isso. Elas não assassinaram as crianças, né? Então, o que é que acontece? Olha só que interessante. A Bíblia não diz o nome do faraó. Não era costume na época nem se saber o nome do faraó. Era o faraó. Mas essas duas parteiras, esse papel importante que elas fizeram, olha só o temor de Deus que elas tiveram, elas são, vamos dizer assim, as padroeiras das pessoas do movimento Pró-Vida, né? Elas, naquela época, o temor a Deus, elas não aceitaram eliminar as crianças, matar as criancinhas que nasciam. E aí, a Bíblia não diz o nome do faraó, mas diz o nome das duas parteiras. Então, a gente sabe, Séfora e Fua eram as duas que não aceitaram, tá certo? Fazer isso. E aí, bom, não deu certo. E aí o faraó disse assim: ok, então agora vai ter que jogar os meninos no Rio Nilo para eles morrerem afogados. Olha só que obsessão, né? Que obsessão horrível. Então, o que aconteceu é que a mãe nasceu essa criança, né? Que é o Moisés, e a mãe começou a amamentá-lo por algum tempo, mas teve que acabar fazendo o que
o faraó havia mandado, né? O faraó, nessa obsessão toda, ele querendo matar as criancinhas que nasciam, nos faz lembrar quem? Quem vocês lembram? Que paralelo a gente pode fazer? Quando Jesus nasceu, o massacre dos inocentes, né, pelo rei Herodes, aquela perseguição a Jesus, a ponto de que Jesus, com sua família, né, José teve que liderar e tomou Maria e o menino Jesus e levou para o Egito, para lá eles ficarem protegidos e voltar apenas quando o rei Herodes tivesse morrido. Então, quando o rei Herodes morreu, o anjo foi e instruiu para que eles voltassem, né, para a terra de Israel. Aí acontece, a gente vê aí como é, o plano de Deus sendo sempre um obstáculo, né, querendo matar as crianças. Sabe-se lá quantos heróis, quantos cientistas, quantos gênios, quantos santos não tiveram a sua vida cortadas dentro do ventre da sua mãe. Nós não sabemos disso. Não hoje, não ainda. Um dia vamos saber quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas ainda no ventre da mãe, impossibilitados de cumprir a sua missão, o plano de Deus para a vida deles, né? Mas bem, então a mãe de Moisés pegou Moisésinho, colocou numa cestinha e ele aforrou a cestinha com betume e tal e colocou ele ali, colocou no Nilo. E como a cestinha estava toda forrada com betume, ela não afundou, mas saiu flutuando sobre as águas. Isso nos lembra quem? A Arca de Noé, né? Assim como Noé foi salvo na arca ali flutuando, Moisés a mesma coisa. A arca de Noé também foi preparada com betume. E essa cestinha de Moisés foi toda forrada também com betume. Então ele ficou nessa cestinha. E olha que só, aconteceu uma coisa inesperada, inesperadíssima. A filha do faraó viu aquela cestinha, quando abriu, encontrou o bebê, se encantou e resolveu adotar o bebê, né? Então Moisés é o escolhido por Deus, Deus preservou a vida dele para que ele pudesse cumprir a missão. Ele é escolhido por Deus para libertar o povo dessa opressão que o povo estava vivendo lá no Egito. Quanto tempo se passou? Nós vimos lá em Gênesis, e a Bíblia aqui no Êxodo também diz 400 anos. 400 anos se passaram, o povo vivendo opressão, e, e, e Deus parecia que não fazia nada. No entanto, era a sabedoria de Deus. Deus estava esperando o povo se formar em quantidade, em número, para poder sair, conquistar a terra e habitar aquela terra. Ora, eles chegaram lá, eles eram 70. Lembra que a gente viu na aula passada? Eles eram 70. Sabe quantas pessoas vão sair do Egito? 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só como o povo cresceu. Então, Deus, na sua sabedoria, estava esperando esse momento certo. Deus precisou dar esses 400 anos para o povo. Né? Nós precisamos confiar na sabedoria de Deus e no tempo de Deus. O povo estava oprimido, esperando, e quando chegou o momento certo, Deus agiu. Deus agiu mesmo depois de ter esperado tanto tempo, né? E hoje em dia, nós olhamos assim ao nosso redor, será que nós podemos ver opressão e injustiça ao nosso redor? Acredito que sim. E às vezes nós ficamos até um pouco assim ansiosos, né? Cadê Deus? Não vai fazer nada? Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Vai sim. Deus não esquece o seu povo, não larga, não abandona o seu povo. No momento certo, ele está vendo a injustiça, ele está vendo a opressão. E no momento certo, ele vai intervir e vai realizar a libertação. Né? Com o povo, foi uma libertação do povo. Hoje em dia, a gente pede a libertação, pede a conversão, pede a intervenção de Deus.
Algumas vezes ela vem de forma individual, a gente pede conversão das pessoas. Quantas vezes Deus age na vida de uma pessoa individualmente, né? Outras vezes nós podemos pedir uma intervenção de Deus para a humanidade, porque quem está muito esse caminho que a humanidade está trilhando é um caminho cada vez mais se afastando de Deus como humanidade. Então, a intervenção que nós pedimos a Deus, às vezes não é só para indivíduos, nós podemos pedir uma intervenção de Deus para a humanidade, para a sociedade que nós vivemos, que Deus intervinha, que Deus venha, que Deus faça algo que nos liberte de tanta opressão, de tanta injustiça, do que nós estamos vivendo, né? Como falta entre nós parteiras como Séfora e Pua, né? E Fua, nesses tempos que nós vivemos. Mas bem, Moisés, a gente sabe que ele foi um personagem histórico, personagem principal, né, dessa história que nós estamos contando. Nós podemos dizer que ele é o fundador da nação de Israel. Né? Havia o povo de Israel, um povo que estava numeroso, mas era um povo escravizado. É Moisés que vai fazer deles uma nação, que vai entregar para eles as leis, todo povo, toda nação precisa de suas leis, né? Se constitui como nação com suas leis. É Moisés que vai ser o libertador, o profeta, o legislador que vai entregar leis para esse povo, é que vai fazer desse povo, esse povo deixar de ser uma um povo de escravos para se transformar numa nação. Essa é o que é o que Moisés vai fazer. Moisés era da tribo de Levi. Lembra as tribos que nós falamos algumas aulas atrás? Pois bem, Moisés era da tribo de Levi. Isso é importante, eu quero que vocês se lembrem disso, né? Então, muito bem. Moisés foi preservado da morte, foi adotado pela filha do faraó e ele cresceu no palácio, ele foi educado no palácio do faraó, recebeu toda a educação, todas as regalias, né, tudo isso. E é, um dia, quando ele se tornou adulto, ele tinha já o quê? 40 anos de idade. Ele resolveu ir visitar o seu povo. Ele sabia, né, que aquele era o povo dele. Ele sabia que ele era um filho adotivo. Então ele foi visitar o seu povo. Moisés é bastante interessante, né? Ele passou por muitas transformações. Nessa época, aos 40 anos de idade, ele era um homem assim muito sensível ao sofrimento. Ele tinha um senso de justiça muito aguçado, né? Mas ele não tinha. Ele estava sendo criado lá no Palácio do Rei, no meio daquelas divindades, daqueles ídolos todos, e ele não tinha ainda a sabedoria de Deus para guiar as ações dele, né? Então, nesse dia que ele foi lá, ele viu o egípcio oprimindo, maltratando o hebreu, né? E aí, dentro dele se levantou aquela coisa, aquele senso de justiça, e ele foi lá e ele acabou assassinando o egípcio, né? Olha só, agindo com as próprias mãos, fazendo justiça com as próprias mãos. Ele não tinha sabedoria, ele já tinha algo dentro dele de bom, que era o senso de justiça, ele não era indiferente ao sofrimento, ele era uma pessoa sensível, mas ele não sabia o que fazer com esses dons que ele já tinha, né? E aí bom, no dia seguinte, ele volta e ele encontra dois hebreus, um conflito entre dois hebreus. E aí ele resolve se meter e resolve querer resolver a questão lá. Só que os hebreus não aceitaram aquilo muito bem, né? Você por acaso é nosso chefe? Você por acaso é nosso juiz? Quem você pensa que é? Vai nos assassinar também, como assassinou o egípcio ontem? E aí Moisés ficou arrasado e apavorado, que ele, puxa vida, tá todo mundo sabendo que eu assassinei o egípcio ontem, e agora quando o faraó daqui a pouco vai me perseguir, puxa vida, o que é que eu vou fazer? Ele ficou tão apavorado que ele fugiu. Mas olha só que ironia. Quando os dois hebreus estão dizendo assim, quem você pensa que é? Você pensa que é o nosso chefe?
pensa que é o nosso juiz, acontece que é exatamente isso que Moisés será. Ainda não, mas é isso que ele vai vir a ser, né? Chefe que vai liderar o povo e juiz, e profeta, e legislador, e mediador, intercessor. Quantas coisas Moisés vai fazer, né? Muitas missões ele vai ter. Mas nesse dia, né? E é a ironia da coisa que ele realmente vai ser aquilo que o povo estava criticando ele e acusando ele porque ele não era ainda nem o chefe nem o juiz, né? Mas aí o que que acontece? Ele foge. Ele foge, ele está com medo do faraó e ele vai longe do Egito, sai do Egito e vai para o deserto de Madiã. E lá ele vai viver como um nômade. E lá no deserto de Madiã, na beira de um poço, né? Ele vai encontrar Séfora e ele vai acabar casando, tendo filhos e ficando por lá, tá certo? Aí uma nota interessante, né? Duas coisas que eu acho interessante aqui nesse pedacinho. Uma é que a gente já viu como o poço é importante, é o lugar onde os casais se encontram. Quantos casais na nossa história já se encontraram na beira do poço, né? Então, o poço tem um papel aqui importante. Mas então, Séfora, quem é Séfora? Se a gente for atrás, Séfora é filha de Jetro, que também tem partes da Bíblia que chama ele de Raguel, é a mesma pessoa. Jetro, Raguel é o mesmo sogro de Moisés, que é o pai de Séfora. E Raguel, Jetro, ele era descendente de Abraão, né? Abraão só teve com a sua esposa Sara um filho, Isaac, mas ele ficou viúvo. Depois que ele ficou viúvo, ele casou com a Quetura e com ela ele teve outros filhos. E Abraão e Jetro é descendente de Abraão através dessa segunda esposa de Abraão, tá certo? Da Quetura. Então, olha só que interessante que Moisés vai logo se encontrar na beira do poço com Séfora, que era uma descendente de Abraão. E aí ele, como eu já disse, ele casa, ele tem filhos e ele fica morando lá. E Deus dá um tempo que Moisés precisava para ser purificado, para se desapegar, para ser transformado, purificado de tudo que ele viveu lá no Egito, né? Quantas coisas ele viveu que podiam ser obstáculos para Deus agir através dele. Então, esse tempo de deserto, esse tempo vivendo lá em Madian, é um tempo de purificação. A gente já vê aqui o deserto como um local de purificação. Já está aparecendo o deserto como um local de purificação. Começando aqui com Moisés, né? Moisés vai lá, é um tempo em que ele vai se desapegando das coisas. Ele abriu mão de ser o neto do faraó. Ele abriu mão de todas as regalias, todo o poder, riqueza, tudo que ele tinha, todo o conforto, tudo que ele tinha lá no palácio do rei, do faraó, do rei do Egito, ele abriu mão de tudo isso, então precisou desapego, né? Precisou uma transformação para acontecer. Mas e Deus precisou de tempo também. Foram 40 anos. Ele tinha 40 anos quando ele fugiu, e nós estamos aqui na história, ele já com 80 anos de idade, depois de 40 anos de purificação. Um dia ele está lá caminhando, né, lá nas montanhas do Horebe. O Horebe tinha uma região montanhosa, e um dos montes é o Monte Sinai. E ele estava ali no Monte Sinai, quando ele vê uma coisa bem interessante, uma coisa que ele não nunca tinha visto. Então ele para, ele vê um arbusto, uma sarça, ardendo em fogo, mas a sarça não se consumia, né? A gente sabe que o fogo precisa de energia para ele arder, né? Ele precisa consumir, tirar energia de alguma coisa, madeira, tecido, palha. É, ele precisa retirar essa energia e transformar ela para alimentar o fogo, assim o fogo arde. Mas Moisés observou esse fogo arde independente. Esse fogo representa Deus. Deus
que, que é independente de nós. Ele não precisa das coisas criadas para ele agir. Isso é um sinal que Deus está nos dando aqui nesse versículo, nos mostrando que Deus vai intervir e que essa intervenção de Deus para libertar o povo da injustiça e da opressão vai ser uma intervenção direta de Deus, né? Deus vai agir, Deus vai fazer, né? E aí, nessa sarça que arde sem se consumir, que chamou tanta atenção de Moisés, Deus fala com ele. Deus se revela a ele e Deus diz que quer libertar o povo, que, que viu, né, que ele ouviu o clamor do povo, que ele viu a opressão do povo, que ele se lembrou do sofrimento do povo e que ele vai intervir. E é aqui um parêntese, né? Porque a gente precisa entender, quando Deus diz que ouviu, né, que escutou, que viu, que se lembrou. Isso não quer dizer que Deus tinha problema de amnésia, que antes ele não lembrava, ou que ele de vez em quando não escuta muito bem, ou que ele tem problema de vista. Nada disso, não quer dizer nada disso, porque Deus, ele não deixa de ver, ele não deixa de estar presente em todas as coisas o tempo inteiro. Quando diz assim, eu me lembrei, eu ouvi, eu vi, Deus está querendo dizer, chegou a hora, chegou o tempo da intervenção. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus viu, né, o povo, o sofrimento do povo, ouviu o clamor do povo. Chegou o momento de Deus intervir. Depois de 400 anos de silêncio, a história agora retoma. Deus passa a falar com o seu povo, a se revelar e a atuar, né? Então, Moisés, nesse tempo, ele já depois desses 40 anos, né, aos 80 anos de idade, Deus pede que ele volte ao Egito, né? E aí eu volto aqui para a Sagrada Família, né? A Sagrada Família, uma vez foi para o Egito, porque lá, para preservar a vida de Jesus, na época do massacre dos inocentes, e depois, quando morre Herodes, São José é instruído, morreu aquele que tentava contra a vida do menino, volta, né? E aí eles voltam. E aqui está acontecendo uma coisa semelhante com Moisés, morreu o faraó. O faraó que está lá agora não está mais perseguindo Moisés. Depois de 40 anos, tudo bem, podia voltar para o Egito, que não corria mais risco. Então, quando a Bíblia coloca esses paralelos, né, a gente reflete. Então, aqui, olha, Moisés está passando por uma situação muito paralela de Jesus. O que isso pode significar? Quem é Moisés? Moisés foi o libertador do povo. Quem é esse Jesus? É o novo libertador do povo. Um libertador da escravidão do Egito, o outro o libertador da escravidão do pecado. Então, aqui, a Bíblia está querendo nos lembrar, ao mostrar esse paralelo, que Jesus é o novo libertador, né, que passou por uma situação semelhante à de Moisés. Fugiu para o Egito para depois voltar quando aquele que perseguia morreu. Só que aqui é o contrário, né? Moisés saiu do Egito e agora volta depois que o faraó já não está mais vivo e já não o persegue mais, né? E nesse encontro de Deus com Moisés na sarça ardente, Deus se revela, revela o seu nome. Moisés pede: que nome eu vou dizer que você tem? As pessoas vão me perguntar, o povo vai querer saber, porque no Egito tinham muitas divindades, e elas tinham nomes. E Moisés quer saber qual é o nome de Deus. Até então era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor. Mas assim, ele queria saber como é o seu nome, né? E aí é bem interessante porque a resposta de Deus é impressionante. Deus dá uma resposta, sim, né? Mas não a que Moisés esperava. Ele dá um nome que define, Deus se revela com um nome que define a sua própria natureza. Ele diz: Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. Não aquele que era. Não aquele que será.
Porque Deus está além da história, além do tempo. Ele criou o tempo, ele está além do tempo. Então ele é. Isso é o que Deus, ele é. E ele não pode, ele simplesmente é. Ele não pode ser definido, ele não pode ser categorizado, delimitado. Ele transcende. Deus é indefinível, que transcende todas as coisas que nós podemos compreender. Então, por isso, ele simplesmente diz que ele é aquele que é, né? Quando meus pais me deram meu nome, Cristina, e eu ficou definido. Meu nome é Cristina. Então, isso quer dizer que eu não sou Clara, eu não sou Mariana, eu não sou Elizabeth, eu não sou Ana, eu sou Cristina. Mas acontece que Deus não pode ser definido e nem delimitado, alguma coisa que Deus. Não, Deus é. Isso é a única coisa que nós podemos definir, é que Deus é. É, quando Deus se revela, que ele, aquele que é, em hebraico é Yahweh, né? Nas versões em português, nas Bíblias, a gente encontra na maioria das traduções como Javé. Javé é uma forma de chamar Yahweh, né? Então, Javé, esse é o nome que Deus dá a ele mesmo, que significa, né, aquele que é. Só que era um nome tão sagrado que o povo tinha até medo de pronunciar. Então, a maioria das vezes, o povo vai se referir a Deus como o Senhor, porque eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus de tão sagrado, né, que esse nome é, né? Então, quem era Moisés? Vamos pensar um pouquinho. Moisés foi escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Quem era ele? Moisés, quando saiu do Egito, ele era um assassino, fugitivo, né? Inquieto. Esse senso de justiça, essa coisa criava essa inquietação nele. E ele era gago. Olha, esse era Moisés. E Deus resolve que é esse que vai liderar o povo numa missão extraordinária. Mas Deus vai transformar Moisés, né? Vai transformar. E aí, quando Deus faz essa proposta para Moisés, dele voltar para o Egito para libertar o povo, aí Moisés não achou que era uma boa ideia, não, né? Ele teve uma reação mesmo, ele criou várias objeções. Ele disse: Não, não, Senhor, quem sou eu? Olha só quem eu sou. Não, eu não vou conseguir, quem sou eu? Eu não tenho capacidade para isso. Sair de lá assim, fugido, as pessoas não vão nem me aceitar, que eu assassinei gente por lá. Isso não está na Bíblia, não, mas foi o que eu imagino que passou na cabeça dele. Quem sou eu, né, para ir numa missão dessa? Então ele tinha a autoestima dele estava bem baixinha nessa época, né? Aí Deus pega e diz assim: Eu estarei contigo, né? Eu vou libertar o povo. Eu estarei contigo nessa libertação. E quando você libertar o povo, você vem aqui, no Monte Sinai, para me oferecer um sacrifício, para me servir aqui, nessa montanha. É assim que ele diz, né? Aí isso não convence, né? Não convence a Moisés. Moisés diz assim, mas aí o que, que eu vou dizer para o povo? Vou dizer, eles vão perguntar que Deus é esse? Né? Se é algum daqueles deuses lá do Egito. Aí foi nessa hora que Deus disse, não, meu nome é aquele que é, diga que eu sou aquele que é. Aí é bom. Aí Moisés disse assim, quando Deus fala essas coisas, a gente pensa que ele vai se convencer, aí ele diz assim, Senhor, mas eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar, vão pensar que eu inventei essa história, não vai dar certo, olha, não vai dar certo, não. Aí Deus assim, mas olha, pega a tua vara. E aí Deus começa a operar milagres, sinais com a vara de Moisés, mostrando o poder dele, vai ser com o meu poder. Não vai ser com a sua fala, não. Vai ser com o meu poder que eu vou operar. Veja, creia. E aí Moisés diz assim: Senhor, manda outro no meu lugar. Não me manda, não. Ele estava vendo que Deus estava sempre as objeções dele, Deus sempre colocando uma solução, né? Ele disse, olha, tá, mas manda outro.
olha, assim, eu sou gago, eu não tenho o dom da palavra, eu não vou saber nem chegar lá no faraó, fazer nada, falar nada. Aí Deus diz assim, eu vou mandar o teu irmão, ele tinha um irmão, né, Arão, e ele vai falar por ti. E aí, quando Moisés quer retrucar de novo, ele diz: não, você vai, você vai. E aí, Moisés acaba, finalmente ele aceita e vai. Arão vem ao encontro dele, né? Ele não tinha o dom da palavra, ele precisava de alguém. Moisés, esse Moisés extraordinário que nós vamos ver, até que a maravilha que ele fez, tudo que ele se transformou, o grande homem que a Bíblia, mais adiante, nós vamos ver um amigo de Deus que ele se transformou. Esse homem, esse gigante, né? Ele tinha suas limitações. Ele não tinha o dom da palavra, né? Ele precisava da ajuda de outra pessoa, né? Nós todos temos nossas limitações e precisamos de ajuda uns dos outros, né? Então isso aconteceu com Moisés e ele precisou da ajuda de Arão. E quem é Arão? Vamos só um instantinho pensar. Arão, o irmão mais velho de Moisés, não muito mais velho, um pouco mais velho, né? Ele nasceu antes de começar a opressão grande, e ele se tornou esse. Deus chamou Arão, né? E jogou Arão assim para a missão, e ele se tornou o assistente de Moisés a vida inteira. Ele ficou do lado de Moisés. Teve uns altos e baixos que nós vamos ver na próxima aula, mas ele foi fiel. No final, ele foi fiel até o fim. Como eu já disse, eles eram da tribo de Levi. E Arão foi instituído, nós vamos ver na próxima aula, ele vai ser o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Né? Ele vai ser o primeiro sumo sacerdote e essa tribo vai ser escolhida como uma tribo sacerdotal. Então, os descendentes de Arão serão, a tribo será uma tribo sacerdotal, né? E os descendentes de Arão terão um papel ainda mais específico. Sabe quem é descendente de Arão? João Batista, lá no Novo Testamento, né? O último profeta do Antigo Testamento, ele também ele era descendente de Arão, da tribo de Levi, né? Tá certo? Então eu acho bem interessante a gente estar buscando o Novo Testamento para a gente ver o seguinte, ora, Arão, ele como sumo sacerdote, ele é uma prefigura de Cristo, né? Que é o perfeito, eterno sacerdote, é Jesus, né? Então, Arão aqui está prefigurando Jesus. E outra coisa que eu acho interessante, que na linha de descendência da tribo de Levi, dos sacerdotes que iam passando, né, uma geração para geração, inclusive o chamado ao sumo sacerdócio, que ia passando também de uma geração a geração, isso me faz lembrar, aqui era por sangue, ia passando de um pai para filho através do sangue. Isso me faz lembrar também os bispos, nossos bispos católicos hoje em dia. Os bispos, cada bispo, o bispo da sua paróquia, da sua diocese, o seu bispo, ele recebeu uma unção, aqui não de sangue, mas pela unção da graça do Espírito Santo, das mãos da imposição de um outro bispo, que recebeu de um outro bispo anterior a ele, que recebeu de um outro, que recebeu de um outro, até que nós chegamos numa linha de sucessão ininterrupta, nós chegamos até os apóstolos que receberam a unção do próprio Cristo, diretamente de Jesus. Então, quando nós vemos um bispo, nós sabemos que ele é um ungido de Deus. Ele pode ser um pecador, ele pode ser um herege, um apóstata, ele pode ser o que for. Ele é um ungido de Deus, porque ele recebeu essa unção que veio desde Jesus. Então, nós podemos ver um bispo numa situação assim escandalosa, mas nós precisamos ter um certo respeito pelo fato de ele ser um ungido de Deus. Então, precisamos ter muita sabedoria com esse tipo de coisa, tá certo?
para que nós não sejamos, não ofendamos a Deus, ofendendo um ungido dele, né? Preciso ter bem sabedoria nessas coisas, tá? Certa vez, Davi, nós vamos ver mais adiante a história, o rei Davi, que estava, é, o rei Saul, anterior a Davi, estava perseguindo Davi. E Davi esteve numa situação que ele poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele não tirou, por temor a Deus. Ele disse: Eu não posso fazer isso com um ungido de Deus. Então, isso é uma lição para nós. E Saul estava completamente louco, né, dizendo as maiores, fazendo perseguição terrível a Davi, e Davi poderia ter tirado a vida dele, mas não tirou. Não posso fazer isso com um ungido de Deus, que Saul tinha sido ungido como rei, né? Muito bem. Então, vamos seguir para frente com a nossa história, porque Moisés finalmente vai em missão, né? Então ele retorna ao Egito, juntamente com seu irmão, Arão, e a primeira coisa que ele faz é apresentar a proposta ao povo, né? A proposta inicial de Deus era que o povo fosse todo o povo fosse até o Monte Sinai oferecer um sacrifício a Deus, né? Mas aí a gente vai ver que a obstinação, a teimosia do faraó foi tanta, que essa saída para oferecer um sacrifício acabou se tornando uma libertação permanente, né? Mas então Moisés, quando vem falar com o povo, propõe: olha, o Senhor quer que nós vamos até o Monte Sinai oferecer um sacrifício. E ele fala o encontro que ele teve com Deus e opera alguns milagres com a vara, e o povo acredita e dá toda força a Moisés, fica muito feliz e tal. Acontece que quando Moisés vai ao faraó com a mesma proposta, o faraó se recusa. E ele se recusa inteiramente, ele não quer admitir deixar a sua mão de obra barata, deixar de trabalhar por tantos dias até ir ao sinal e voltar. Ele não quer isso, pelo contrário, ele fica ofendido com a proposta e ele passa a oprimir o povo ainda mais, de uma maneira bastante cruel. Ele é bastante cruel, passa a injustiça aumenta e aí o povo fraqueja, né? O povo que estava todo entusiasmado, eles, puxa vida, diante daquela opressão aumentada, terrivelmente aumentada, o povo fraqueja. Moisés fica confuso, ele não entende, mas Deus, ele se sustenta naquilo que Deus está dizendo. Deus diz: Não, eu vou libertar meu povo, eu vou libertar meu povo. Ele crê, ele confia, e Moisés, como líder, precisa ser forte pelo povo. Então, ele já começa aqui a sua missão de intercessor, de mediador. O povo fraqueja e Moisés, então, é aquele líder que, puxa, eu tenho que ser forte. Então, tem horas na vida da gente que a gente está rodeado de gente fraquejando, nós precisamos ser forte. Forte a como? Forte na fé, forte na confiança, passar a força de Deus para outras pessoas. A gente não pode se deixar fraquejar junto com os que estão fracos, né? Quantas pessoas fracas ao nosso redor, quando eles veem a opressão, a injustiça, ficam arrasados. Nós precisamos ser fortes. Nós, aqueles que somos chamados a de alguma forma guiar alguém ou um grupo de pessoas, precisamos ser fortes na fé, porque senão a obra de Deus não vai acontecer, tá certo? Mas o faraó realmente ele fica muito teimoso, obstinado, ele diz que não, ele diz que não, ele diz que não. E Deus tinha dito para Moisés, Deus tinha prevenido, olha, eu vou endurecer o coração do faraó e ele não vai deixar, não vai ser fácil, né? Então, Moisés precisa ser forte, e fortalecer o povo, porque com essa primeira derrota é uma maneira de Moisés entender que a libertação não é fácil, não vai ser fácil, vai ser penosa, vai acontecer, mas vai ser dolorosa, vai ser penosa, vai precisar ter muita fé, vai precisar ter muita confiança em Deus, né? E Deus havia prevenido, eu vou endurecer o coração do faraó. E aqui eu quero fazer um parêntese para a gente entender. Algumas pessoas leem isso na Bíblia e não entendem, não sabem interpretar essa passagem.
não é que Deus vai tomar a iniciativa e vai causar o endurecimento do coração do faraó. Não é isso que acontece, é pelo contrário. O endurecimento do coração do faraó acontece porque ele estava tão obstinado, ele estava tão teimoso e sem temor a Deus, na situação de pecado que ele estava, que Deus precisou retirar a graça do coração dele. E por que que Deus retirou a graça? Porque a graça de Deus não pode conviver com o pecado, não pode conviver com a rebelião. Então, aquele coração que tinha se tornado tão teimoso e tão obstinado, não poderia conviver, aquele coração não poderia ter a graça convivendo com o pecado. Então, Deus retirou a graça. Na hora que Deus retirou a graça, o coração do faraó endureceu, né? Então não foi Deus que tomou a iniciativa. Deus retirou a graça, porque não podia permanecer a graça naquele coração, e em consequência disso, o coração do faraó endureceu mais ainda. E eu quero saber se vocês não veem isso acontecendo. Eu vejo isso acontecendo muitas vezes com aquelas pessoas que não querem se desapegar, que têm pecados de estimação, elas não largam, não querem largar aqueles pecados. Não são as pessoas que têm dificuldade, estão vivendo um pecado, querem muito se libertar, estão lutando, 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 fica fraquejando, se confessa, peca de novo, se confessa de novo, lutando, lutando. Essas pessoas, Deus dá graça, sim. Mas eu não estou me referindo a essas pessoas que estão lutando para sair do pecado. Estou me referindo àquelas pessoas como o faraó, apegadas ao seu pecado, pecado de estimação, não larga, não quer largar, não quero sair do meu pecado, não quero sair, seja lá que pecado for, não quero largar, não aceito, eu não, seja um amante que a pessoa não quer largar, seja droga, seja pornografia, situações que a pessoa, não, isso aqui eu posso, outras coisas eu largo, isso aqui eu não largo. Então, nessas horas, as pessoas não se desapegam dos seus pecados, o coração delas começa a endurecer. A gente vê pessoas que o coração começa a endurecer porque realmente elas não querem se deixar levar na vontade de Deus, né? Mas aí, por causa dessa situação, o faraó não deixou, não deixou, a gente sabe que aconteceram as pragas, né? Foram 10 pragas. Durante 9 pragas, o faraó ficava dizendo assim: eu tá bom, eu deixo, pede aí a Deus para tirar essa praga. Então Moisés ia lá, intercedia a Deus, a praga desaparecia, era resolvida a situação. Aí o Moisés, não, mas eu não vou deixar não vocês irem. Aí ele se arrependia, voltava atrás, e até que vinha uma segunda praga, a terceira praga, a quarta, até que se completaram 9 pragas em que o faraó dizia que ia deixar o povo ir, mas se arrependia. Até que na 10ª ele manda, olha, saiam, vão embora daqui. Ele praticamente expulsa o povo e daí o povo realmente vai embora de uma maneira definitivamente, né? Mas o que que significam essas pragas? Essas pragas, elas representam esse combate entre o bem e o mal. O combate entre a escravidão e a libertação. É uma oportunidade de Deus de provar o seu poder. Então, é um julgamento de Deus, né? Melhor dizendo, é um julgamento de Deus mostrando o seu poder, mostrando o seu poder infinito, né? Sobre os deuses do Egito, sobre aquelas divindades, aqueles ídolos, aqueles deuses falsos que havia no Egito, né? Então, Deus vai mostrando o seu poder cada vez, cada uma das pragas é uma manifestação de Deus, do poder de Deus, sobre uma das divindades do Egito. O Egito tinha muitos, muitos ídolos, né? Então, desde do ídolo da deusa do Nilo, onde teve a primeira praga, que foi a água do Nilo se transformando em sangue, até a última praga, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, que é a divindade de Osíris, que é a deusa da vida,
Deus foi mostrando o seu poder. Então, tinham divindades de rãs, de gafanhotos, de gado, de mosca. Tinha a deusa do controle da peste. Tinha a deusa do céu, a deusa da lua e do sol. Tinha todas essas divindades, elas estão relacionadas a cada uma das pragas em que Deus vai mostrando que o poder dele era maior, que ele, então eles, os egípcios se agarravam com esses deuses, mas não adiantava, o poder de Deus era maior, né? Então quando vem a peste, né? As úlceras, as pessoas ficam doentes, elas buscam a deusa do controle da peste, mas ela não tinha poder nenhum, né? Não tinha poder nenhum. Aquela praga só se acabou depois que Moisés intercedeu a Deus, né? Então, algumas pessoas podem até explicar que algumas dessas pragas poderiam ser explicadas naturalmente, mas a Bíblia deixa muito claro que explicados naturalmente ou não foi uma intervenção de Deus naquele momento, daquele jeito, naquela hora, com aquele propósito. E o propósito era mostrar o poder de Deus e fazer um julgamento sobre o Egito por todos esses ídolos, por toda essa idolatria que acontecia ali, né? Os magos lá do faraó, eles conseguiam imitar, mas só até certo ponto. Então, as primeiras pragas eles ainda conseguiam imitar, porque é tudo que eles eram praticantes de ocultismo. Então, é tudo que Satanás consegue fazer é imitar. Ele não consegue criar nada, só Deus é criador. Mas ele imitava, ele imitou algumas primeiras pragas, até que chegou um ponto que eles disseram: realmente, eles reconheceram, realmente, aqui tem o dedo do Senhor, né? E o que é o dedo do Senhor? É o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus agindo. Mas mesmo assim o faraó não se convencia, né? Mesmo assim ele não se convencia. Então, teve uma ocasião que Arão jogou a sua vara e a sua vara se transformou numa serpente. E aí os magos, isso no início, os magos vieram e também fizeram, imitaram e também fizeram serpentes aparecerem ali através de varas, né? Mas o que que acontece? O poder de Deus é maior. A serpente da vara de Arão foi e devorou todas as outras serpentes. Aí nessa hora, Deus está dando um recado para o faraó, porque a serpente representava o poder do faraó. Então, se vocês virem gravuras, né, do Egito Antigo, vocês vão ver que na coroa do faraó, em algumas ilustrações, aparece assim uma serpente, porque ela representa o poder do faraó. E ao fazer isso, Deus está mostrando o poder dele, né, que é maior do que o poder do faraó, que era representado ali na serpente, tá certo? Então vai chegar essa hora que os magos, os magos do faraó reconhecem, mais o faraó continua verdadeiramente obstinado, né? As três primeiras pragas atingiu todo mundo, atingiu os egípcios, atingiu o povo de Israel, todos foram atingidos. A partir da quarta praga, que foi a praga das moscas, já começou a ser diferente. O povo de Israel já foi protegido. A partir de então, só os egípcios sofriam com as pragas, não mais o povo de Israel, né? Até que vem a 10ª praga. E aqui eu quero falar um pouquinho da 10ª praga. As outras pragas vocês podem ler, né, no estudo bíblico que vou colocar para vocês. Mas a 10ª praga ela é muito interessante, com vários detalhes importantes, né? Para essa praga, para essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, né? Inclusive o primogênito do faraó, herdeiro do trono, todos os primogênitos, como preparação para a proteção do povo, Deus então dá instruções para um ritual. Esse ritual é a Páscoa, né? A primeira Páscoa que foi celebrada. Então, Páscoa significa passagem, né? O povo que está para se transformar numa nação, então eles começam a ter o seu próprio calendário. E Deus determina: olha, esse mês de Nissan, vai ser o primeiro mês do seu calendário. E o dia 15 de Nissan
E Deus deu dia e hora, né? Deus deu o mês, o dia, a hora, tudo certinho para o povo de Israel, para que eles pudessem se proteger. Ele disse: olha, no dia 15 do mês de Nissan, que vai passar a ser o primeiro mês, né, do calendário de vocês, um anjo vai passar e vai trazer a morte para todos os primogênitos, né? Todos os primogênitos vão morrer. Mas vocês vão realizar um determinado ritual, que eu vou explicar daqui a pouco, que esse ritual solene vai proteger Israel dessa praga, para que nenhum primogênito de Israel venha a morrer. Então, então ele prescreve o que é que vai ser feito. Aí Deus diz: olha, no dia 14, que é um dia antes do dia 15, obviamente, né? No dia anterior, vocês vão pegar um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, e vocês vão imolar esse cordeiro. Com o sangue desse cordeiro, vocês vão aspergir o portal das casas, né? Vai ser um sinal para o anjo, que aquelas pessoas naquela casa são de Deus, né? E aí vocês vão comer esse cordeiro e vocês vão comer o cordeiro inteiramente. Não vai, se sobrar alguma coisa, vai queimar, consumir no fogo. Não vai deixar nada, vão comer tudo. Nem um osso desse cordeiro poderá ser quebrado. E vocês vão comer esse cordeiro acompanhado de pães ázimos, sem fermento, e ervas amargas, né? As ervas amargas simbolizam a escravidão, o sofrimento, né, da escravidão, o que eles amargaram como escravos, né? E o pão sem fermento significa a pressa, que não vai, que é com um símbolo de que não dá tempo, né, do pão fermentar. O pão para fermentar ele precisa de tempo, não dá tempo, tem que estar pronto para sair na hora que chegar a hora de sair, né? Então isso é o simbolismo do pão ázimo, né? Então eles iam comer pães, começar a comer pães ázimos no dia da Páscoa e nos próximos 6 dias que os judeus chamam a festa dos pães ázimos. Eles vão passar ainda mais 6 dias comendo só pães ázimos, porque o fermento significa o pecado. E eles tinham que, ele até hoje, os judeus, quando chega nessa época, eles tiram tudo que tem fermento de casa, põe no lixo. Tira tudo, não fica um fermento que significa a purificação, né? A libertação do pecado, né? Purificação de tudo que simboliza escravidão. Então vai ser esse cordeiro vai ser comido assim. Ninguém podia sair de casa e todas as pessoas que participassem, as pessoas, os homens, né, deveriam ser circuncidados, né? Então, então isso foi instituído essa primeira Páscoa para ser celebrada anualmente. A partir de então, todo ano, essa Páscoa deveria ser celebrada. E aí o que acontece? Eles fazem exatamente como Deus prescreveu, e à meia-noite, então, no dia 14, eles imolam o cordeiro. Depois do pôr do sol, na hora que escurece, já é considerada as primeiras horas do dia 15, né? Então, depois que escurece, eles preparam o cordeiro e à meia-noite o anjo come esse cordeiro, né? E à meia-noite o anjo passa, a casa está aspergida com o sangue do cordeiro, o anjo passa adiante, passa batido, né? Então ele tem a passagem são passagem em vários sentidos, é a passagem do ano, é a passagem da escravidão para a libertação, né? São vários sentidos a palavra passagem, que significa Páscoa, né? Aliás, Páscoa, que significa passagem. Então aconteceu exatamente como foi dito, o anjo à meia-noite passou e houve todo esse clamor no Egito, morrendo todos os primogênitos, e o faraó, no seu luto, na sua dor, diz: vão embora,
e expulsa, praticamente expulsa o povo dali, e o povo sai imediatamente, por quê? Porque a instrução era que eles iriam comer esse cordeiro preparados, com o cajado na mão, prontos para sair, com tudo pronto. Eles deveriam celebrar a Páscoa assim, prontos para sair. Então, na hora que o faraó diz: saiam daqui, eles já estão prontos e eles vão e começam uma nova aventura, né? E essa nova aventura que eles vão viver, atravessando o deserto para a Terra Prometida, é o tema da nossa próxima aula, né? A nossa aula termina aqui e eu quero agora, no finalzinho dessa aula, nossa, nós estamos já bem avançados. Mas então, no finalzinho de hoje, eu gostaria de tomar um pouquinho de tempo só para a gente entender o sentido, né, como é que a gente faz sentido, o sentido teológico e o sentido para a nossa vida do que nós acabamos de ver, né? Então, o êxodo, como eu disse, é a libertação. É a libertação e do povo de Israel e a fundação desse povo como uma nação escolhida de Deus, com uma missão muito importante, né, que a gente vai ver mais adiante. Mas é um povo escolhido de Deus. Então, no capítulo 6 do Êxodo, nos versículos 7, 8 que eu deixei aqui para vocês, para poder ler para vocês, já deixei prontinho. Eu quero ler para vocês aqui o que é que Deus diz para Moisés. Ele diz assim: eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Tomar-vos-ei para meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Então aqui Deus está se revelando como vocês são o meu povo e eu sou Deus de vocês. Né? Deus está manifestando aqui esse relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, tá? Então ele aqui está mostrando: vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Essa é essa união, essa ligação. Será que nós podemos dizer isso de Deus? Senhor, eu sou tua, tu és meu Deus. E é isso que Deus quer ouvir, é isso que ele mais quer ouvir. Mas então, Moisés, nisso tudo, ele é uma pré-figura de Cristo. Ele é um libertador, um profeta, um legislador, um intercessor, tudo que Jesus Cristo veio ser na plenitude, na perfeição, né? Então Moisés liberta o povo do Egito, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. É isso que ele faz. Então Moisés vai dar as leis, os 10 mandamentos para o povo e Jesus vai nos dar a lei do amor, vai levar os 10 mandamentos à perfeição, que é a perfeição do amor, né? Então tem uma passagem aqui em João, o capítulo 1, 17, do Evangelho de João, que diz assim: a lei nos foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Moisés preparou, né, o Antigo Testamento, a aliança do Sinai, que vai ser então plenificada em Jesus, né? Então, com Moisés, o povo se reconhece como nação, e em Jesus nós nos reconhecemos como cidadãos do céu. O batismo faz de nós cidadãos do céu. Né? Somos cristãos através do batismo, irmãos em Cristo, herdeiros do reino de Deus. Tá certo? A Bíblia inteira vai nos falar de Moisés, reconhecer a importância de Moisés na história da salvação, essa figura fantástica. Se não sei se vocês lembram bem, no Evangelho, com certeza vocês lembram, que no Evangelho tem um episódio em
que Pedro e Tiago são testemunhas da transfiguração, em que Jesus está ali conversando, aparece então Moisés e Elias, e eles estão ali conversando com Jesus. O que é que nós estamos vendo aqui? O encontro do antigo com o novo levando à perfeição. Moisés ali representando a lei e Elias representando os profetas. E Jesus ali, nesse encontro, levando a lei e os profetas à perfeição e à plenitude da Páscoa que ele irá realizar, né? Na Páscoa que ele vai daqui a pouquinho realizar, que vai levar tudo isso à perfeição, né? Muito bem. Então, a Páscoa dos judeus, ela foi instituída durante a preparação para o Êxodo. Ela, ela é um memorial que passou a ser celebrado anualmente, né? Os judeus até hoje celebram, eles têm uma refeição que inclui um cordeiro, e tem os pães ázimos, tem as ervas amargas. Então, eles fazem isso todo ano, né, nessa celebração. E nós temos, né, que nós vemos que essa ceia da Páscoa, ela prefigura Cristo. Ela prefigura Cristo. Se a gente for ver todas as instruções que foram dadas, a gente vai poder fazer uma ligação direta com Jesus. Um cordeiro. Então, quando Jesus vai ser batizado, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus. Né? Então, Jesus é o Cordeiro que foi imolado, e o seu sangue é que nos salva, assim como aquele sangue do Cordeiro na porta, né, nos umbrais da porta, foram a salvação do povo, é o sangue de Cristo na sua paixão, derramado na cruz, que nos salva, que nos liberta não do Egito, mas do nosso próprio pecado, do pecado original, dos nossos próprios pecados, e nos faz verdadeiramente filhos de Deus, né? Salvos, redimidos. Então, é um cordeiro sem mancha, né? Aquele cordeiro da primeira Páscoa, as instruções é um cordeiro sem mancha, sim, porque Jesus é igual como homem, é homem e Deus, e como homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele não tem a mancha do pecado. Ele é um cordeiro perfeito para ser imolado, né? E ele tinha que ser comido totalmente. Aquele cordeiro da primeira Páscoa, a instrução é comer todo, não deixar nada, não restar nada. O que restar, consumir no fogo. Então, ele representa Jesus, que se deu inteiramente, sem reservas. Jesus não guardou nada para si, mas ele se deu inteiramente para nós, em todos os sentidos, até derramar a última gota do seu sangue. Então, ele se consome inteiramente por nós. Né? O povo deveria celebrar essa Páscoa prontos para a jornada. É assim que nós devemos estar, prontos para a jornada, porque essa vida, nós não estamos aqui para ficar aqui e ficar para sempre. Não, isso aqui passa. Isso aqui é uma passagem. Nós devemos estar prontos para passar daqui para a nossa terra prometida, celestial, né? A nossa pátria no céu que Deus nos prometeu. Então, nós estamos aqui prontos para a jornada porque nós vivemos em jornada. Isso aqui, essa vida nossa, é uma jornada. Se a gente se apega e a gente não está como o povo pronto para partir, o bonde vai passar e nós ficamos, né? Então, temos que estar conscientes que isso é uma jornada e que nós devemos nos desapegar de tudo para caminhar nessa jornada, prontos para partir, porque nós não sabemos o dia e a hora da nossa partida para a pátria celeste. Então, nós devemos viver essa vida como ela realmente há, como ela realmente é, uma coisa passageira, uma transição, uma pequena passagem que nós saímos daqui para o céu. Então devemos estar prontos a qualquer instante, a toda hora. Ah, vou me confessar desse pecado, mas não vou ver agora não. Depois, ah, não, isso aqui depois eu me converto. Ah, eu quero melhorar a minha vida de oração. Ah, não, mas deixa para depois, eu agora não posso não. Ah, eu vou me tornar uma pessoa mais caridosa, vou ser mais isso, vou fazer aquilo. Mas depois. E a gente nunca sabe, tem que estar pronto agora, porque nós não sabemos que dia e que hora a nossa passagem
vai acontecer, né? Então, essas coisas todas nos são ditas. E agora, o mais importante de tudo, na última ceia, Jesus celebra a Páscoa com os judeus. Essa Páscoa que foi instituída lá no Egito e que foi dita, olha, tem que celebrar agora um memorial todo ano. Anualmente vocês vão celebrar essa Páscoa, né? Jesus estava como bom judeu com os seus apóstolos que eram judeus, eles estavam celebrando a Páscoa na última ceia. Só que nesse dia Jesus transforma aquela Páscoa que era uma prefigura da Eucaristia. Ele transforma aquela Páscoa dos judeus nesse novo memorial de libertação do pecado, quando ele se entrega inteiramente ali, já horas antes dele ir consumir, fazer a consumação da sua entrega na cruz, né? Então, a partir de agora, a Páscoa dos judeus, aquela primeira Páscoa, ela vai ganhar um novo significado. Ela agora, em Jesus Cristo, é a vida nova. Não a vida sem escravidão, mas essa vida nova em Cristo, né? E é a Eucaristia que é a nossa ceia. A nossa ceia hoje não é um cordeiro, né, de carne, mas é a própria Eucaristia, que é Jesus, vivo, verdadeiro, que se dá a nós para ser consumido inteiramente, para que nós possamos ser libertados de tudo de tudo que nos oprime, que nós possamos ser libertados para a vida nova, né? E, e essa ideia, né, de que Jesus, essa fé de que ali na Eucaristia Jesus nos deve levar a uma reverência muito grande à Eucaristia. Eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês. A Eucaristia é Jesus e ele merece toda a reverência, todo o respeito, toda a adoração. Estar com Jesus na Eucaristia é estar com Deus vivo. Receber a Eucaristia é receber Deus vivo nos nossos corações. Então, a gente precisa lembrar disso, precisa estar sempre muito atento. A gente se distrai muitas vezes, mas vamos tentar não distrair tanto e vamos tentar pensar, puxa, estou diante de Deus, estou consumindo, Deus está dentro de mim agora, próprio Deus dentro de mim, para me transformar, para me fazer esta passagem para algo novo, algo bom, né? Aqui queria terminar é, recordando a vocês, né, que nós estamos nesse tempo de um tempo difícil que nós vemos muitas injustiças, muitas opressões. É preciso acreditar, é preciso ter fé que Deus vai intervir, que Deus nos vai fazer passar como humanidade, como sociedade, como povo, nós vamos sair dessa situação, porque Deus prometeu muitas vezes, e aqui são promessas que servem para nós também hoje. Né? O povo escravizado no Egito somos nós hoje, em muitas situações de opressão. Né? Houve uma época que a perseguição aos cristãos existia em outros países distantes que não eram cristãos. Hoje, infelizmente, a gente está vendo a perseguição aos cristãos acontecendo em países tradicionalmente cristãos. E os valores cristãos cada vez sendo substituído por outros valores que são os ídolos do Egito, tomando conta, né? Tomando conta da nossa sociedade, nós vivemos assim como que oprimidos, muitas vezes sem poder ser aquilo de maravilhoso que Deus quer que nós sejamos, como povo, né? Como ele diz, crescei-vos e multiplicai-vos, tanto espiritualmente como em todos os sentidos, nos nossos talentos, na nossa criatividade, tantas coisas boas que Deus deseja que nós façamos, muitas vezes nós nos sentimos podados, né? Podados pela opressão que nós vivemos hoje em dia, mas Deus vai realizar a sua libertação, não só em cada um dos nossos corações, individualmente, mas como humanidade, aguardamos essa maravilha de Deus que há de acontecer. Então, para terminar, eu gostaria de ler um trechinho aqui do Catecismo, que é do parágrafo
1362, 1363, ele fala da Eucaristia, né? Fala do sacrifício de Cristo, fazendo uma ligação com a primeira Páscoa dos judeus, que foi um memorial, que ainda é um memorial para eles, né? Quanto mais a Eucaristia é para nós em Jesus Cristo. Então, aqui, o Catecismo nos diz o seguinte: a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele. No sentido da Sagrada Escritura, aqui ele explica, né? O memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica destes acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais. Então, não é uma recordação, não é uma lembrança. Memorial traz esse acontecimento para agora, né? Uma coisa presente e atual. É desta maneira que Israel entende a sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem a sua vida a eles. Aqui ele está falando dos judeus, né? Que eles celebram a Páscoa como esse memorial, né? Todas recordando os acontecimentos do Êxodo. Aí ele continua agora dizendo: o memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a igreja celebra a Eucaristia, faz memória da Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. E aí ele cita: todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, opera-se a obra da nossa redenção. Né? Então é isso. Eu gostaria de só enfatizar mais uma vez: e jamais se deixem duvidar da Eucaristia, a Páscoa de Cristo, presente e atual, Jesus presente hoje na Eucaristia, se dando a nós para a nossa redenção. Que isso fique bem firme, né, para todos nós, que a gente nunca se afaste dessa verdade. Então é isso, nós terminamos então a nossa aula 8 e, e damos continuidade com o livro do Êxodo na próxima aula. E para terminar, eu vou rezar um glória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ok, pessoal. Então, aguardem que logo, logo estou mandando o estudo bíblico também. Deus abençoe.